Vamos lá. Hoje a gente vai mergulhar na história de um cara que é um verdadeiro guardião da cultura afro-brasileira, o contramestre Gué. A gente vai entender como ele consegue manter viva a chama de um legado poderosíssimo, um legado que está ganhando o mundo. Olha só que forte esse provérbio africano que abre a nossa conversa. Ele basicamente joga na nossa cara uma verdade, né? A importância de uma comunidade contar a sua própria história, com as suas próprias vozes. Isso é fundamental. Então, para começar essa história, a gente vai lá para o sul da Bahia, bem no coração da região do Cacau, para conhecer a figura central de tudo isso. E esse cara aqui é o José Carlos Silva Nascimento, mas no mundo da capoeira todo mundo conhece ele como Gué. Lá na cidade dele, em Itabuna, ele é muito mais que um capoeirista. Ele é tipo um pilar mesmo que sustenta e espalha a cultura afro-brasileira. Tá, mas contramestre. O que isso quer dizer na prática? Bom, na hierarquia da capoeira, esse é um título de um peso enorme. Significa que o Gué não só tem uma habilidade técnica de altíssimo nível, mas, talvez mais importante ainda, ele tem uma responsabilidade gigante. Ele está ali, só um degrauzinho abaixo do título máximo, que é o de mestre. E é super importante a gente entender o contexto de onde ele vem. Itabuna não é um lugar qualquer no mapa da capoeira, não. A cidade é conhecida como um verdadeiro berço da arte. De lá saíram mestres famosos no mundo todo, e a cidade tem essa fama de manter um nível de disciplina, sabe? Bem rigoroso. Agora, para a gente sacar de verdade quem é o Gué, a gente precisa voltar um passo. A gente precisa conhecer o homem que formou ele, o seu grande mentor, Mestre Vovô. Pois é, o mestre vovô, ele era mais que um professor, era uma verdadeira força da natureza. Para ele, a capoeira nunca foi só um jogo ou uma luta. Era, na verdade, uma ferramenta poderosa de transformação social. Ele dedicou a vida a trabalhar com a molecada, com os jovens dos bairros mais carentes de Itabuna. E o jeito que ele ensinava era totalmente diferente. Para o mestre vovô, a capoeira era tipo a porta de entrada para um universo cultural muito, mas muito maior. Ele não ensinava só o jogo. Ele ensinava dança do fogo, dança afro, maculelê, puxada de rede. O objetivo dele era muito claro. Ele queria formar cidadãos completos e não só capoeiristas. Só que aí, em 2013, aconteceu uma tragédia. O mestre vovô faleceu e isso deixou um vazio, um buraco imenso na comunidade. Mas sabe como é, né? Às vezes, a dor vira combustível. E foi o que aconteceu. 3 anos depois, o Gué e os parceiros dele responderam a essa ausência com uma atitude muito forte. Eles criaram a Casa do Vovô. Vamos entender agora como é que eles pegaram esse luto e transformaram em ação, criando literalmente um novo lar para os ensinamentos do mestre deles. E o nome Casa do Vovô não é só um nome, né? É praticamente uma declaração de propósito. Aquele espaço virou um santuário, um lugar para manter viva a memória e, principalmente, o axé, essa energia, essa força vital sagrada do mestre vovô. E um exemplo que eu acho fantástico da filosofia deles é esse projeto Casuá. Basicamente, com isso, o grupo se tornou autossuficiente. Pensa só, eles não só tocam os instrumentos da capoeira, como o berimbau, eles mesmos constroem, desde o começo, escolhendo a madeira certa, a cabaça, até a montagem final. No fundo, o que eles estão fazendo é gerar a própria cultura. Beleza, agora a gente entra numa parte muito legal. A filosofia do contramestre Gué. Uma filosofia que valoriza a cabeça tanto quanto o corpo. Pro Gué, não adianta nada ser só bom de pernada, como se diz na capoeira. A pessoa tem que ser principalmente boa de cabeça. Ele bate muito nessa tecla. Um capoeirista de verdade não é só um ótimo jogador. Tem que ser, antes de tudo, um grande pesquisador da própria arte, da história, da filosofia por trás de tudo. E essa inteligência no jogo, essa estratégia toda, tem um nome: mandinga. E calma, não tem a ver com maldade não. Tem a ver com astúcia, com sagacidade. É a arte de ler o oponente, de enganar com o movimento, com a inteligência. É quase como um xadrez, só que jogado com o corpo todo. E esse é um dos pilares do que o Gué ensina. Ok, então imagina a cena. Acabou a roda de capoeira, aquela tensão, aquela energia de confronto no ar. O que acontece depois? Aí é que entra a genialidade da coisa. O samba de roda. Ele funciona como uma ferramenta social incrível para dissolver qualquer conflito que tenha ficado ali e transformar toda aquela energia em festa, em celebração comunitária. É como o próprio IFAM, o nosso Instituto do Patrimônio Histórico, diz. O samba é a alma, é a alegria da gente.
E lá na casa do vovô, ele tem esse papel fundamental de fortalecer os laços da galera, sabe? De transformar o suor do jogo numa festa que une todo mundo. E essa missão do Gary da casa do vovô, claro, não ia ficar só em Itabuna. A coisa cresceu, se espalhou pelo Brasil e depois pelo mundo. Para ter uma ideia, só que no Brasil, o trabalho dele já chegou a 17 estados. É muita coisa. Essa troca de conhecimento vai fortalecendo a rede da capoeira no país inteiro. E o impacto não parou nas fronteiras do Brasil, não. O Guedes já levou seus ensinamentos para 5 países diferentes. A gente está falando de Chile, Argentina, até Turquia, França, Espanha. Ele virou um verdadeiro embaixador da cultura de Itabuna. Então, o ponto central é exatamente esse. O Guia não está só ensinando o pessoal a dar um golpe. Ele está exportando a filosofia da casa do vovô, o legado do mestre dele e, junto com tudo isso, a identidade cultural de Itabuna para o mundo inteiro. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Como é que uma tradição tão forte, tão enraizada num lugar específico como Itabuna, consegue manter a sua essência, a sua alma, intacta enquanto viaja e se espalha pelo planeta? Esse é o grande desafio, mas também a grande beleza do trabalho de Guardiões como o Contramestre Gay.